Muito bem, pessoal, agora aqui no nosso repository a gente vai implementar a função dbinclude, que vai incluir na nossa lista, né, no nosso banco de dados aqui em arquivo, mais uma tarefa aqui no final. Então a gente vai utilizar para isso uma função, né, um modo do fopen, né, que a gente vai precisar abrir aqui o arquivo, e nós vamos utilizar um modo que nos permite inserir algo no final do arquivo, né? Então se a gente vier aqui na documentação oficial do PHP-NET, a gente vai ver que tem um modo aqui, aqui o modo A, que abre o arquivo somente para escrita, coloca o ponteiro do arquivo no final do arquivo. E se o arquivo não existir, tenta criá-lo. No nosso caso, vai existir, né? Já está criado o arquivo, mas a gente vai poder usar ele então. Então, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar a mesma lógica do dbread, só que agora abrindo no modo A. Então, vamos lá. File igual a fopen. E agora a gente vai passar aqui o nome do arquivo. Tá vendo que a gente já está usando o nome do arquivo aqui em cima, db.txt. A gente vai usar ele aqui novamente e vai usar no db-rewrite novamente. O que ficar escrevendo novamente não é uma boa prática, porque vamos supor que a gente precisa renomear o arquivo e a gente vai ter 3 pontos aqui de mudança no código para editar o código. Então é melhor concentrar num lugar só. Eu vou apagar esses comentários aqui e vou declarar aqui uma constante. Já que o nome do arquivo não muda durante a execução do código, né? Não é uma variável que pode mudar ao decorrer da execução do código, a gente pode declarar como constante. Então eu vou declarar aqui uma const, tá? Que vai ser uma constante. O nome da constante a gente convenciona em colocar tudo em letra maiúscula, tá? Então a gente vai colocar aqui dbfile, tá? Igual a, vamos abrir aspas, e vamos copiar aqui o db.txt e colar aqui em cima. Uma coisa importante a respeito de nome de constante é que a gente não utiliza o cifrão para iniciar, correto? Aí aqui, no lugar de db.txt, o que a gente vai fazer? Vai colocar a constante dbfile. Dbfile, muito bem. Bom, e aqui a mesma coisa. Vamos abrir aqui com a constante e o modo A. Ok, abrimos o arquivo. A dbinclude vai ter que receber um parâmetro, e esse parâmetro é o texto, né, a tarefa que ele vai inserir no final do arquivo. Então vamos dizer aqui que a gente quer receber uma task. Tá? Vamos chamar de task. Vamos fazer aqui uma verificação se o file abrir. Muito bem, a gente vai fazer uma inserção utilizando o fwrite. Tá? Fwrite, ele escreve algo na posição que o ponteiro está. Como o modo A abre com o ponteiro no final do arquivo, é lá que ele vai fazer a inserção. Então nós vamos inserir o task. E aqui é o seguinte, se a gente fizer essa inserção, aqui o fwrite ele recebe primeiro ele vai inserir no file, né, o que vier no task, beleza. Então é o seguinte, outra coisa que a gente precisa entender aqui é que aqui no nosso arquivo, olha só, no final da linha, né, a gente está colocando uma tarefa por linha. Então a gente precisa garantir que ele vai inserir na próxima linha, né? Então é o seguinte, quando a gente insere uma tarefa, a gente pode quebrar já a linha para que a próxima tarefa seja inserida na linha de baixo. Tá? É uma forma. Ou a gente coloca a quebra de linha no início, ou a gente coloca a quebra de linha no final. Eu preferi trabalhar colocando a quebra de linha no final. Tá? Então aqui a gente faz o seguinte, a gente vai inserir a tarefa concatenando com uma quebra de linha. Então vou colocar uma string aqui, contra barra n, que é a nossa quebra de linha. Beleza? Outra coisa que eu não fiz aqui, essa função não vai retornar nada. Outra coisa que eu não fiz aqui no dbread é fechar o arquivo. Então é uma boa prática quando a gente abre um arquivo através do fopen, a gente finalizar, né, acabou de trabalhar no arquivo, a gente fecha o arquivo com fclose. Tá? Eu não fiz isso, então eu vou acrescentar aqui no dbread isso. Ó. Aqui, fclose, passando o file, a gente libera o arquivo. Tá? Mesma coisa aqui. Depois que escreveu, fclose, liberamos o file. Né?
Vamos ver então se essa função está funcionando. Eu vou aqui chamar aqui embaixo essa função, dbinclude, e vou passar para ela um texto qualquer. Vamos passar tarefa 4. Então, e ponto e vírgula. Então, vai precisar inserir mais uma linha aqui com tarefa 4. Vamos voltar aqui no nosso navegador e vamos chamar direto aqui, né? Localhost todo repository.php. Ele não apareceu nada, mas vamos ver então lá no arquivo se alguma coisa aconteceu com o arquivo. Aconteceu. Ele inseriu aqui tarefa 4, mas ele inseriu colado, né? Por que ele inseriu colado? Porque não havia uma quebra de linha antes aqui, né? Então a gente pode trabalhar com uma quebra de linha antes. Vamos fazer o seguinte, talvez seja mais interessante, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui a quebra de linha antes. Vamos lá, vamos rodar o código novamente. Aí está aqui, ele quebrou a linha e inseriu. Na próxima tarefa que ele inserir, ele também vai quebrar a linha e inserir. O que vai acontecer é que quando o arquivo estiver vazio, quando a gente excluir todas as tarefas, pode ser que ele fique com uma linha vazia, pode ser que ele fique com uma linha vazia aqui no início, uma vez que ele vai quebrar a linha antes de inserir a próxima tarefa. O que não vai ser um problema, porque a gente está ignorando linhas vazias quando a gente faz o dbRead aqui, né? A gente verifica se a linha está vazia e ignora ela, então não vai dar um erro não, tá? Então vamos lá, vamos deixar assim então. Beleza, então está funcionando o nosso dbinclude, vamos passar para o dbrewrite então, para a gente terminar a parte do repository.